Lançamos hoje a mais nova série do portal Cannabis e Saúde, chamada Trabalhando com Cannabis. Essa nova série pretende abrir um portal de possibilidades de trabalho e de conhecimento na área da cannabis através do nosso conteúdo, desses 3 episódios sobre cannabis e a questão profissional das pessoas e a indústria da cannabis e a geração de empregos. Bom, vou trazer hoje o nosso entrevistado, é o Danilo Lang, a gente conta com ele. O Danilo é criador do Cannabis Empregos, ele vai falar sobre as possibilidades profissionais na indústria da planta aqui no Brasil. Vou trazer alguns dados antes de introdução, antes da gente chamar o Danilo para a nossa conversa. Segundo os dados da Calha Mind, o setor da cannabis pode empregar até 328 mil pessoas no Brasil. Essa capacidade de geração de empregos no setor da cannabis já está se confirmando no Brasil de diferentes maneiras. Recentemente aconteceu a Expo Cannabis em São Paulo e promoveu pelo menos 3.448 funções profissionais, segundo a Larissa Oshida me confirmou. Também rolou em São Paulo o Festival Híbrido, que movimentou mais de 3 milhões de reais. Bom, para falar mais sobre cannabis e empregos, sobre como trabalhar com cannabis, nós convidamos o Danilo Lang, fundador e head de marketing do Cannabis Empregos. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, Denise? Como você está? Tudo Muito prazer certo? aí. Muito obrigada por aceitar o nosso convite do Portal Cannabis e Saúde. É uma honra ter todo esse conhecimento aqui nessa nova série do Portal Cannabis e Saúde. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e espero compartilhar bastante conhecimento aí. Com certeza. Se depender de mim, eu já estou cheia de perguntas aqui para saber tudo sobre cannabis e empregos, para ajudar quem quer começar nessa área e quem já está, como é que pode evoluir e melhorar ainda mais. Bom, o que é o cannabis e empregos? Vamos começar daí, né? E qual é o impacto dele no setor da cannabis no Brasil? Legal, excelente pergunta. A Cannabis Empregos é a primeira plataforma de empregos do mercado da cannabis no Brasil. Ela foi lançada em 2021, em janeiro de 2021, e oficialmente aí para o mercado em abril, logo depois. E E estamos crescendo aí ano a ano. A Cannabis Empregos é uma equipe, então eu que estou por trás aí da Cannabis Empregos, fazendo conteúdo, as nossas parcerias, site, e o grande objetivo do site foi conectar profissionais e empresas. Eu sempre quis trabalhar nesse mercado, mas confesso que eu tinha vergonha de me posicionar querendo atuar nesse mercado, pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Tenho bastante convicção e converso com muitos profissionais que pensam isso também. Fala, poxa, eu já tenho a minha carreira, o que vão pensar de mim se eu falar que eu quero trabalhar com cannabis? Foi aí que surgiu a ideia de trazer aí um portal de empregos focado para o mercado da cannabis. Hoje, a Cannabis Empregos tem mais de 5 mil profissionais cadastrados, então, assim, muita gente em todo o Brasil e mais aí de 100 empresas atuantes também que anunciam as suas vagas. E vagas e profissionais de todas as senioridades, de todos os cargos, experiências, áreas de atuação também. Então, a gente vê profissionais tanto da área de saúde quanto profissionais também aí da área de comunicação, marketing, área aí jurídica. Então, tem diversas áreas e hoje a Cannabis Empregos aí é o principal portal aí que divulga essas vagas. É importante falar que é gratuito tanto para os profissionais quanto para as empresas. Então, as empresas aí anunciam vagas ilimitadas e os profissionais também se cadastram aí para quantas vagas desejarem. É como se fosse uma ponte entre quem busca, quem quer empregar e quem está procurando se posicionar nessa área. Exatamente, é uma ponte. Os profissionais têm tido retorno. Para você ter uma ideia, tem vaga que sai do ar em até 48 horas depois de publicada. Por quê? Porque as empresas recebem tantos currículos que me ligam pedindo para que as vagas saiam do ar para poderem aí fazer todos os filtros das pessoas candidatas. Por outro lado, os profissionais, quem não tem uma conta, é muito rápido de criar e se candidatar para uma vaga. Para você ter uma ideia,
em média, uma pessoa cria sua conta na Cannabis Empregos, sobe o seu currículo e se candidata para uma vaga em menos de 3 minutos. Então, é muito rápido, não tem pegadinha. A grande ideia aqui é fazer essa conexão e toda semana aí tem novas vagas sendo divulgadas. A Cannabis Empregos tem algumas frentes, né? A principal é essa frente de empregos, mas também eu acredito muito em sustentar o mercado, tanto as empresas quanto os profissionais. Então, a gente tem também cursos aí, eu ofereço cursos online para as empresas e profissionais. São 4 cursos, então tem um curso aí, eu vou falar os 2 primeiros, que são totalmente gratuitos. O primeiro é um guia para você estruturar o seu currículo para o mercado da cannabis. Então, será Uhum. que pode uma foto fumando ou não? O que colocar? Como estruturar o meu currículo? Falo isso lá. O segundo, esse curso tem 1 hora de duração. O segundo curso tem 5 horas de duração, gratuito também, e ele te fala aí um guia de como fazer entrevistas para o mercado da cannabis, como se posicionar, ter uma boa imagem, seja O uma que tem entrevista que online, saber? o que tem que fazer, quem que eu tenho que pesquisar. Eu pesquiso sobre a pessoa que vai me entrevistar, sobre a empresa. Então, eu falo tudo isso no site não, no curso. Quais são as perguntas pegadinhas durante uma entrevista? Um conteúdo gratuito para ajudar o mercado. Tem um outro curso que ele já é pago, ele é focado aí em quem quer empreender nesse mercado, que é o planejamento de negócio no mercado da cannabis. Eu dou um passo a passo aí de A a Z, como que você pensa para colocar o seu negócio na rua, né? A pior coisa Uhum. é a gente atuar no fazejamento, né? É muito bonita a frase, é, eu vou trocar o pneu do carro em movimento. Mas quem que troca o pneu do carro em movimento? Para isso, a gente precisa de planejamento para mitigar os erros enquanto a gente empreende. E o quarto curso também é um curso pago voltado para profissionais que querem tanto entrar nesse mercado, mas não apenas entrar, que a gente vai falar bastante disso, mas de permanecer nesse mercado, que é o curso Acelere Sua Carreira no Mercado da Cannabis, dando aí uma formação realmente 360, mostrando quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter para tanto entrar no mercado da cannabis quanto se manter e fazer entregas consistentes aí, e são muitas as entregas e os projetos aí no mercado da cannabis. Uhum. Bom, então o Cannabis Empregos, ele conecta os profissionais, né, todo o pessoal do mercado, isso é uma sinergia, né, entre as duas áreas, e também tem essa parte de capacitação. Eu quero falar mais sobre essa parte de capacitação no terceiro episódio, que é por Uhum. onde começar, né? E se eu queria saber mais um panorama da indústria da cannabis no Brasil, hoje, 2023, quando a gente ainda está nessa questão pré-regulatória, onde as vias de acesso ainda são via farmácia 327, importação RDC 660, tem a questão das associações também aqui no Brasil, e além disso também a questão do habeas corpus, para quem quer fazer o cultivo caseiro. Então, hoje, com esse panorama dessas vias de acesso, tendo a importação ainda sendo a via mais, segundo análises, né, que é uma via mais econômica para as pessoas, a importação dos produtos à base de cannabis, nesse panorama, com essa questão toda ainda do acesso e da regulamentação, que só médicos e dentistas podem prescrever, o panorama hoje em dia da cannabis no Brasil. Olha, a minha perspectiva é extremamente positiva. O mercado está crescendo a cada semana e a gente vê novas empresas entrando no mercado, a cada mês mais empresas ainda. Na minha opinião, é um mercado extremamente novo ainda no Brasil. Então, como você disse, a gente tem algumas regulamentações, tem a RDC 660, tem a 327, mas ainda é um mercado, na minha opinião, que precisa ainda de mais regulamentação. Para quê? Para que a gente veja ainda mais investimentos nesse setor e, consequentemente, aí, quem empreende tem mais segurança em diversos aspectos, tanto o aspecto jurídico, aspectos de impostos legais. Então,
poxa, eu vou vender, em que banco que eu posso colocar esse dinheiro? Será que eu vou ter algum problema fiscal? Não vou ter um problema fiscal? Então, hoje é um mercado pequeno. A gente costuma falar que se a gente alugar um salão de festas, a gente consegue colocar todos os empresários nesse salão de festas, e não quer dizer que é um salão pequeno, mas é um mercado ainda que no Brasil cresce muito, mas tem muito potencial para crescer ainda. Como você disse, segundo dados da Kaya Mind, tem um potencial no Brasil de mais de 328 mil empregos. É muita coisa Muito. e são empregos fixos. Hoje, nos Estados Unidos, se eu não me engano, a indústria lá suporta mais de 420 mil empregos, sendo que os Estados Unidos tem aí uma região maior e um, um grau de consumo muito maior que no Brasil. Então, assim, na minha opinião, tem muito potencial para a gente crescer em diversos setores dentro desse guarda-chuva que a gente chama de cannabis. Como você disse também, tem muito evento aparecendo no mercado, isso é muito bom, porque mostra que é uma indústria séria, não é porque é uma indústria nova, que é uma indústria que está brincando, é uma indústria que está constantemente brigando, no bom sentido, entre aspas, né, para ter uma regulamentação que te dê segurança para que você expanda a sua operação ainda mais, né? Não que as empresas não estejam expandindo aí, mas hoje, se a gente retornar ao assunto eventos, a gente vê basicamente aí um evento por mês quase acontecendo no Brasil e esses eventos sustentam aí essa indústria que cresce tanto no medicinal, no cânhamo industrial, uso adulto, que a gente compreende aí dentro da nossa regulamentação no Brasil. Então tem muita oportunidade, muita gente muito boa aí entrando no mercado e principalmente empreendedores que estão importando o seu conhecimento de outros mercados. Isso é muito bom, porque a gente traz as boas práticas de outros mercados para o mercado da cannabis. Então, se eu venho da indústria automotiva, ou da indústria de aviação, ou da indústria de bens de consumo, por que eu não posso trazer esse meu conhecimento para o mercado da cannabis? E aí eu posso trazer esse conhecimento de diversas maneiras. Eu posso trabalhar Uhum. para alguém, né? Eu posso prestar serviço para essas pessoas, para essas empresas e projetos, e eu posso empreender também. E dentro de trabalhar tem o trabalho meio período, integral, voluntariado, e todas essas pessoas elas estão concentradas aí na Cannabis Empregos. Posso te falar com bastante carinho e alegria que 90% aí das vagas, mais de 90% das vagas que são anunciadas no mercado estão na Cannabis Empregos e as empresas aí ficam bem felizes porque não só ajuda a trazer mais profissionais, mas amplia aí a marca das empresas e esse alcance aí para a gente impactar mais pessoas. Sim. Danilo, falando em relação a propósitos e a indústrias, né? Você falou de diferentes indústrias que estão migrando, pessoas que estão migrando para a indústria da cannabis e que tem essa possibilidade de emprego. Qual é o diferencial da indústria da cannabis? Perdão, você pode repetir que falhou o seu áudio? Qual é o diferencial da indústria da cannabis? Legal. Bom, eu costumo falar que o mercado da cannabis ele não muda para outros mercados. E eu não quero te responder com um balde de água fria. Tem um diferencial, sim, mas o grande ponto aqui na minha fala é: a gente não pode entrar no mercado da cannabis achando que ele é muito diferente, porque não é. A única coisa, e se a gente puder reduzir isso, né, a uma única coisa, é a regulação. Então, se eu vou atuar no mercado de alimentos ou um mercado automotivo, o mercado de mídia tem a sua regulamentação própria, assim como o mercado da cannabis tem também. E por ser um mercado novo, tem muito desafio. Com isso, é, eu volto para essa fala aqui. O mercado da cannabis ele não muda para outros mercados. A gente tem cobrança, precisa chegar às 9 da manhã, precisa entregar um relatório no final do mês, precisa ter um relatório com um histórico. Se a gente não bater meta, vai ter uma reunião para a gente entender por que a gente não bateu essa meta e o que a gente precisa fazer aí para
atingir esses resultados, mas o mercado da cannabis, eu costumo falar que tem gente, sim, acredito, que trabalha no mercado da cannabis por trabalhar. E tudo bem, a pessoa está desempenhando um excelente papel dentro dessa indústria e pronto. Mas quem atua nesse mercado com um propósito, tem noção do seu propósito, as coisas elas não ficam mais fáceis, mas você passa pelos problemas com uma visão diferente. E propósito é o que a gente fala de por que eu faço o que faço? Então, qual é o motivo que me faz levantar da cama todos os dias? Porque eu vou levantar da cama em algum dia que eu vou ter 10 reuniões e que eu não vou estar nada feliz assim, não com as reuniões, mas com uma reunião atrás da outra, eu vou estar cansado, eu vou estar estressado, talvez em algum momento eu fique com fome, e que é normal, faz parte do dia a dia você ter um dia agitado, mas nem sempre esse dia vai ser como você quer. Poxa, eu queria ter uma reunião aqui, aí depois de 3 horas ter outra, ter tempo para fazer as minhas tarefas, mas nem sempre o mercado da cannabis e outros mercados vão te propiciar isso. Então a gente tem que ter essa clareza que, uma vez que eu sei por que eu atuo no mercado da cannabis, qual que é o meu propósito, e eu consigo de alguma maneira ter esse meu propósito de vida, sendo trabalhado dentro do mercado da cannabis, se sim, isso vai ser fantástico, porque isso vai me lembrar quando eu tiver um dia estressante, com 10 reuniões, um dia com muitos problemas para resolver, eu lembro por que eu faço isso. E o porquê que amanhã eu vou levantar da cama e Uhum. possivelmente fazer a mesma coisa. Então, quando a gente entende aí qual que é a nossa paixão, qual que é a nossa vocação, qual que é o nosso propósito, nossa missão de vida, tudo fica um pouco mais fácil. Não quer dizer que é fácil a gente encontrar essas respostas, então exige uma grande autorreflexão, mas é uma autorreflexão, na minha opinião, muito importante, porque isso vai direcionar até qual empresa que a gente vai trabalhar. Ou seja, essa empresa que eu quero, que eu admiro, ela está alinhada com os meus valores ou não? E se não tiver, em algum ponto vai ter uma faísca. Será que Uhum. não é melhor encontrar uma empresa que está alinhada com seus valores, que talvez você veja que o seu propósito ele está em algum nível sendo aplicado aqui? E eu não acho também que em alguma empresa, a gente vai aplicar 100% do nosso propósito. Pode ser que sim, mas poxa, se eu aplicar 10% dele, é muito legal. E sabendo que eu atuo no mercado da cannabis, que eu faço isso possivelmente, né, para melhorar a vida de alguém, a vida de uma pessoa, a vida de um animal, que eu busco a qualidade de vida, que eu busco um melhor ecossistema aí aonde essa pessoa vive, seja com um medicamento ou seja empregando uma pessoa, é isso que me faz levantar da cama aí e saber que, de certa forma, o nosso trabalho impacta outras pessoas aí e que isso vira uma rede, né? Sim, e sendo então um mercado tão novo, com todas essas possibilidades, mas ainda com todos esses desafios, né, que já existem por ser um mercado, mas por ser novo, Danilo, você acha que existe a possibilidade de quem já está nesse mercado fazer ele ser ainda melhor, transformar ele num mercado melhor, com equidade social, equidade de gênero, enfim? Eu costumo falar em palestras que, e é uma brincadeira séria, que se o mercado da cannabis der errado, a culpa é nossa, porque a gente não tem uma outra geração que fez esse mercado há 15, 20, 30 anos atrás, falar, poxa, a culpa é deles. Não. Então, o que a gente colher, de fato, né, literalmente, eh, nos próximos anos, foi o que a gente plantou agora. Então a sua pergunta ela é muito importante, porque a gente precisa se desenvolver e se capacitar. Não basta entender sobre cannabis, maconha, como você quiser chamar, mas a gente tem que entender também da nossa área de atuação. Se eu sou uma empresa hoje que busca um programador para fazer um novo site, uma página online, eu quero que essa pessoa entenda
mais sobre cannabis ou mais sobre programação? O que é mais fácil ensinar para essa pessoa? Eu ficar uma semana, 10 dias falando sobre cannabis, dando uma imersão sobre esse mercado da cannabis para ela, ou em uma semana ensinar como que ela tem que fazer um site programado em PHP WordPress. Não acho que isso é muito viável. Então, e é isso que as empresas buscam. As empresas buscam profissionais extremamente qualificados tecnicamente. E menos profissionais que entendem muito sobre cannabis e não entendem nada sobre a sua área de atuação. Então a gente tem que ter um meio termo, esse Uhum. equilíbrio, e com certeza profissionais que são muito bons tecnicamente e entendem muito sobre cannabis saem muito na frente, porque você fala, poxa, eu estou contratando, eu estou pondo para dentro de casa uma pessoa que, além de ser muito boa, já entende sobre o mercado da cannabis. Olha o quanto que isso vai reduzir aí uma curva de crescimento. E isso leva, a sua pergunta leva também para o lado não só do profissional que atua na empresa, mas o lado da empresa, porque a empresa não pode também contratar toda uma equipe, seja 2, 3, 5, 50 pessoas, e não ter um plano de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. E, poxa, a pessoa que eu vou contratar no mês 1, se você não desenvolver essa pessoa, quando chegar no mês 30 aqui e você quiser falar, poxa, será que eu mantenho essa pessoa aqui por N motivos? Ah, ela não se desenvolveu, mas poxa, nos últimos 30 meses que ela ficou com você, quantas vezes você ofereceu um treinamento individual, em grupo, fez, fez algum custeio de curso, né? Então, é importante que as empresas vejam os profissionais, estou contratando, mas essa pessoa precisa se desenvolver continuamente. Como eu faço parte desse desenvolvimento da minha equipe? E o profissional, por outro lado, lembrar que o mercado da cannabis é extremamente competitivo e precisa se desenvolver também. E se desenvolver não quer dizer fazer um MBA internacional. Pode ser abrir um TED Talks no YouTube, pode ser participar de um workshop online, pode ser interagir em fóruns ou em posts no LinkedIn. Tudo que você consiga se identificar como uma esponja de conteúdo, melhor, porque você vai se desenvolver ainda mais no mercado da cannabis. É isso que a gente precisa, um mercado sólido, extremamente profissional e que não só as pessoas entendam sobre cannabis, entendam também sobre cannabis, mas também sobre as suas áreas aí de atuação. Claro, a área de atuação como motor principal, né? Para ser ainda Sim, melhor o entorno da cannabis, né? O cultivo dessa indústria da cannabis. sim. Parafraseando o que você falou do que a gente for colher, a nossa colheita futura de toda essa indústria. Danilo, tem alguma área que você destaque mais do cannabis em empregos, que tenha mais visibilidade, mais procura dos dois lados, tanto de quem está buscando emprego como de quem está promovendo essa vaga? Com certeza. Eu lembro que eu escrevi um artigo no final de 2022 falando qual que era o cargo que eu mais apostava para o ano de 2023 e eu continuo apostando para o E ano de tá 2024. acertando na aposta de 2022? Acertei em cheio. Com certeza, foi a vaga mais divulgada na Cannabis Empregos. É uma das vagas aí que mais tem candidaturas também. Todo o mercado está olhando para ela e sem fazer mais suspense, é a vaga de representante comercial. Isso em empresas aí que atuam tanto na 660 quanto na RDC 327. Outras vagas são muito procuradas, são vagas de marketing e vagas para profissionais da saúde. Então, eu costumo falar que é uma tríade, né? Claro que uma empresa ela não é composta só por essas três áreas, mas são três áreas que são três pilares das empresas. Ou seja, o marketing eu preciso aparecer para o mercado, tanto o mercado pacientes, o mercado de profissionais da saúde, quanto o mercado de empresas que vão revender o meu produto. Eu preciso depois de representantes comerciais.
Por quê? Porque esses representantes comerciais vão utilizar todo esse material de marketing, esse conteúdo, para ir atrás de quem? Dos profissionais da saúde, para É uma mostrar a sinergia. marca. Exatamente. Então, são três áreas aí que têm pura conexão, andam juntas e são áreas extremamente divulgadas. Se você for de alguma dessas áreas, recomendo aí que você cadastre o seu currículo na Cannabis Empregos, porque com certeza você vai ver bastante oportunidade aí e as empresas estão contratando, porque não adianta você empreender. Eu costumo falar que a coisa mais fácil ao empreender é abrir um CNPJ. Coisa mais fácil. O seu contador, a sua contadora vai te dar um número, mais ou menos aí 7 a 10 dias, você vai ter um CNPJ em mãos e vai falar que você é um empresário ou é uma empresária. O difícil, o grande desafio é você manter, né, a gente manter os CNPJs ativos, os CNPJs saudáveis, e para isso, quando a gente abre uma empresa, seja aí da 660 ou da 327, para manter essa operação saudável e de pé, a gente precisa aí representantes comerciais, marketing, profissionais da saúde, contadores, advogados. Então tem uma série de profissões que o mercado da cannabis aceita. Eu falo no meu curso Acelere Sua Carreira no Mercado da Cannabis, que são mais de 315 profissões suportadas pelo mercado da cannabis. Então, é muita coisa. Se você é um profissional, uma profissional de comunicação, você pode trabalhar aí com análise de mercado, análise de dados, mídia online, redes sociais, criação de conteúdo, business intelligence, planejamento estratégico aí. Você pode trabalhar com design, UX, é uma série de profissões. Isso só em comunicação. Olha quantos braços as empresas têm. As empresas aí têm o braço medicinal, têm o braço jurídico, têm o braço de logística, o braço de tecnologia. Tudo isso aí compõe uma empresa e depende do porte da empresa se ela precisa de mais ou menos pessoas, mais ou menos áreas, de acordo aí com o seu estágio. Muito bom. Danilo, última pergunta dessa primeira série. Eu vi uma aula essa semana sobre reempreendedorismo, né? Já que você falou de CNPJ, e tem muita gente falando sobre isso, sobre reempreendedoras, né? Tem a Chá com Marias, é o pessoal que empreende na área da cannabis. Seja ela medicinal, uso adulto, mas se auto-intitulam reempreendedores. Essa pessoa que está falando a aula, ela defendeu que a gente já não está mais num cenário, numa indústria embrionária. E aquilo eu fiquei pensando, será mesmo? Então eu queria saber o que que você opina. A indústria no Brasil ainda é embrionária ou não? Ótima pergunta. Depende como você vê o copo. Meio vazio, pela metade, ou meio cheio. Depende. Se a gente for ver o mercado da cannabis hoje, ele tem crescido muito. Tem novas empresas aí entrando a cada semana, novos empreendedores não abrindo empresas, mas construindo e planejando os seus negócios para um dia abrirem. Mas ele é embrionário no sentido, na minha opinião, por alguns motivos. Por exemplo, regulamentação. A regulamentação é, ainda é fraca no Brasil a ponto de o empresário e empresária ter segurança que amanhã as coisas não vão mudar. Então, à Uhum. medida que a gente tem uma regulamentação, leis mais fortes, o mercado se torna mais forte também. A gente tem que pensar que há 5, 10 anos, praticamente nenhuma empresa atuava no Brasil. E hoje Então, em dia, muitas. muitas. E olha E como cada está a vez nossa mais. legislação. Exatamente. Olha como está a nossa legislação hoje. A nossa legislação ainda abafa esse poder de empreendedorismo que o brasileiro tem. O brasileiro, sim, até arrepia de falar, é um povo que tem o empreendedorismo na veia. Assim, a gente já nasce empreendendo, né? A gente tem ideia,
se vê outros negócios, a gente tem outras ideias, mas o ponto é, o mercado da cannabis ainda está crescendo, a gente ainda tem uma legislação nova que ainda vai mudar, que a gente espera ainda mais força, e com isso a gente abafa esse empreendedorismo de novas ideias. Então tem muita gente querendo empreender, opa, ainda não tem mercado para isso. Ou se tem mercado, é pequeno. Então, sim, pela ótica do copo meio cheio, a gente não está tão embrionário assim, porque você já tem outros exemplos, você já pode se espelhar em outras empresas do mercado que existem. Agora, vendo o copo meio vazio, ou de fato pela metade, é um mercado super iniciando ainda, é um bebê que está aprendendo a engatinhar. Essa é a minha opinião, e é um bebê maravilhoso, lindo, que vai dar ótimos passos aí, mas é um mercado que a gente tem muito para ver ainda no Brasil. Pensa que são mais aí de 328 mil empregos que o Brasil pode atingir, que é quase aí o que tem hoje nos Estados Unidos, né? Claro que 100 mil a menos, mas é um número extremamente expressivo, e que o mercado americano já está muito mais regularizado que o nosso, e também já passou aí por algumas provações também de falar, poxa, isso não dá certo, isso dá. Isso ajuda também o mercado a escalar mais, né? Quando você tem todos esses testes e uma legislação que te permite investir, e realmente, para a gente gerar emprego, a gente precisa ter novos negócios, precisa ter investimento, o que compõe aí muito o, a planilha das empresas são as pessoas. Então, se a gente não tiver uma regulamentação sólida no Brasil, a gente não vai ver esse crescimento exponencial de empresas como a gente vê em outros mercados, mas isso não quer dizer que eu não acredite nisso, eu boto muita fé que isso vai acontecer, só que talvez não na velocidade que a gente gostaria. Mas sim, o mercado da cannabis aí vai crescer muito, e é isso, né? Quem entra primeiro, quem começa a empreender primeiro, mesmo que não sendo 100% na sua ideia inicial, você já vai construindo a sua marca, você já começa a ter uma base de clientes que, quando chegar essa regulamentação ideal que você quer, que pode chegar talvez em 3, 5, 10, 15 anos, depende do que você quer, você já vai ter toda uma marca aí construída no mercado. Já vai estar em outro lugar, né? Sim. Muito bom, Danilo. Essa foi a nossa o primeiro episódio, a nossa primeira conversa dessa série Trabalhando com Cannabis, do portal Cannabis Saúde. Muito obrigada. A próxima entrevista a gente vai falar sobre as possibilidades de emprego, né, Danilo? Essas 315 que você falou, eu quero saber todas, saber onde começar, saber como trabalhar, afinal, como o Daniel falou, né, de certa maneira, essa indústria ela é feita por pessoas e vai depender de nós, pessoas, e de vocês que estão assistindo essa série e que querem trabalhar com cannabis, se capacitar e saber como fazer isso da melhor maneira. Danilo, muito, muito obrigada por participar desse primeiro episódio. Valeu! Eu que agradeço. Até breve.